Bom dia a todos. A aula de vocês de hoje, ela é bem concisa, certo? Ela é bem parecida com o que vocês viram na aula anterior. Vai envolver praticamente as mesmas ideias. Só tem uma nova definição para vocês aprenderem, né? Que é o conceito de bissetriz. Para quem não conhece ainda, o conceito de bissetriz que está na atividade. Mas aí a gente vai relembrar o que foi visto na aula anterior também, já que está presente nessa, né? Caso alguém não lembre. Então, primeiro é você lembrar a classificação dos ângulos, né? De acordo com o tamanho deles, eles podem ser classificados de uma determinada forma. Então, por exemplo, o ângulo reto, que é esse que vocês estão vendo aqui, amarelo, certo? Na verdade, o ângulo é o vermelho, certo? Aqui são só as semi-retas que formam o ângulo, os amarelos. O ângulo, essa abertura vermelha, é reto. A gente deixa ele quadrado assim quando está exemplificando um ângulo reto. Quando ele está representando um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, aí a gente deixa ele com esse quadradinho aqui, que é para ficar mais fácil de identificar. Então, sempre que um ângulo for de 90 graus, uma questão perguntar, ou se a questão falar no ângulo de 90 graus ou no ângulo reto, você já sabe que esse ângulo mede 90, certo? Se ele for menor que 90, certo? Mas que diminuiu o ângulo. Se ele for menor que 90, veja, tipo assim, essa abertura você vê que está bem mais fechada, ela é menor, está aqui o símbolo de menor, né? A gente observar a medida do ângulo, nesse momento ele é 38 graus. Se a gente for diminuindo aqui, veja, ele menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Quando ele chega em 90, ele passa a ser um ângulo reto, que ele é igual a 90 graus. Quando ele aumenta e ele é maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Veja o símbolo de maior aqui. Agora é um ângulo obtuso porque ele é maior que 90 graus. No caso, a gente aqui no momento tem 128. E a partir daí, pronto, sempre que você continuar aumentando, depois que passar de 90, ele é obtuso. Claro que você vai ter algumas classificações, por exemplo, o ângulo de meia volta, que é esse aqui de 180 graus, certo? Quando você tem meia volta, você tem um ângulo raso de meia volta, certo? Claro, se você completar a volta inteira, como a gente viu na aula anterior, você vai ter um ângulo de volta completo, certo? Você vai ter uma volta. Se meia volta tem 180 graus, então a volta completa tem 360 graus, certo? Isso aqui é a metade. É exatamente o mesmo formato daquele transferidor que eu usava em sala nas aulas presenciais, caso alguém ainda lembre, certo? Já faz muito tempo. Mas aí se você continuar, certo? Se você der essa volta, se você fechar uma volta completa, você vai ter 360 graus, certo? Quando eu chegar aqui, ele zera e o ângulo some, justamente porque ele coincide com o lugar de partida. É como se você estivesse dando a volta numa pista circular, certo? Você começou aqui, deu uma volta nela, e aí você fez um ângulo de 360. Como você parou de onde você começou, aí aqui o software entende que vai coincidir, certo? É como se ficasse zero. Na verdade, é 360 graus, certo? E aí vocês têm a ideia de bissetriz, que é exatamente o que vai aparecer na primeira questão e na segunda questão. Veja que na atividade extra ele vai perguntar sobre a classificação dos ângulos. Então você só precisa lembrar disso que eu falei. Se for menor que 90 é agudo, se for se for igual a 90 é reto, e se for maior que 90 ele é obtuso, certo? E aqui vocês precisam ter somente a ideia de bissetriz. O que é a bissetriz? Certo? Vou colocar aqui a definição. Como serve para a primeira e para a segunda questão, a definição de bissetriz. É uma semi-reta que divide um ângulo ao meio, certo? Claro que se a gente for olhar para a definição de uma maneira mais formal, tem que escrever mais coisa, mas para não ficar confuso, certo? Para não ter que colocar um monte de coisa, citar o ângulo, dizer qual é a reta, onde começa e tal, eu vou escrever de uma maneira simples. É uma semi-reta que divide um ângulo ao meio, certo?
porque é o que vocês vão precisar saber, certo? De definição. Isso não é uma definição totalmente formal, mas é o que vocês precisam para resolver as duas questões, certo? Se você observar aqui, nas figuras ao lado, OM é a bissetriz de AOB. Determine a medida de MOB, ou seja, você tem um ângulo AOB aqui, esse ângulo lilás na atividade, e ele quer saber a medida desse ângulo MOB aqui, certo? Sabendo que o AOB mede 60. Como você sabe que a bissetriz vai dividir no meio, né? Então vai ser metade. Então, sempre que você tiver a bissetriz, ela vai dividir o ângulo exatamente no meio, certo? Por exemplo, se a gente botar um ângulo de 180 graus aqui, um ângulo de meia volta, a bissetriz, essa azul, que apareceu agora, ela está dividindo o ângulo em dois ângulos de 90, certo? Em dois ângulos retos. E não importa se ele é obtuso, ela sempre vai dividir ele ao meio, certo? Se ele for agudo, também vai ser dividido ao meio. Então, se você tem um ângulo aqui de 90, por exemplo, a bissetriz está dividindo esse ângulo em dois ângulos de 45. A metade de 90 não é 45? Então, tanto esse como esse medem 45 graus. Então, a ideia de bissetriz é básica. A definição que vocês precisam saber é aquela que eu mostrei. Se o ângulo mede tanto, então, por exemplo, o MOB vai ser a metade de 60, certo? Que é o que ele está querendo saber aqui nessa primeira questão. A segunda é exatamente a mesma ideia. Você tem um ângulo AOB, certo? Você precisa, ou melhor, a segunda não, né? A letra B. A letra B da primeira questão. Então, você tem o seguinte. Ele quer que você descubra a medida do AOB, sabendo que o AOM mede 40. Então, essa é o contrário da letra A, mas é a mesma ideia. Você, na letra A, você sabe a medida do AOB, e passada a bissetriz, você quer saber quanto vale a metade do ângulo. Na letra B, você tem a medida do AOM. Como ele está dizendo aqui que o OM é bissetriz, então significa que esse AOM, que mede 40, é a metade do AOB. Logo, para descobrir a medida do AOB, você vai ter que dobrar a medida do AOM, certo? É por isso que é o contrário da letra A, mas todas remetem à ideia de bissetriz. E na atividade extra, o que você vai precisar lembrar é exatamente o seguinte, daquelas definições. Então, na primeira questão, o que você vai utilizar, na primeira letra A, é essa definição de bissetriz, certo? Na letra A, você utiliza a metade do ângulo. E na letra B, você usa o dobro do ângulo. Exatamente porque na letra B ele está dando a metade do ângulo AOB. Né? Se ele está dando a metade do ângulo AOB e o AOB mede 40, então o AOM mede 40, o AOB vai ser o dobro desse AOM, certo? E nessas aqui, o que você precisa lembrar é justamente da definição na atividade extra, certo? O que você precisa lembrar é somente daquela definição de se o ângulo é menor que 90 graus, então ele vai ser um ângulo agudo. Certo? Se ele for igual a 90 graus, então o ângulo é reto. Se o ângulo for maior que 90 graus, então ele é obtuso. Vou escrever do mesmo jeito que os outros. O ângulo é obtuso. Um ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso de meia volta.
E por último, o ângulo de volta completa, né? Um ângulo de 360 graus, é chamado de ângulo de volta completa, certo? E é exatamente isso que vocês vão precisar para resolver a atividade extra e a primeira questão, certo? Essa atividade de vocês, ela veio com 3 questões essa semana, justamente porque ela é um complemento do que a gente viu na terça-feira. E com isso eu finalizo a explicação e deixem aberto caso alguém tenha alguma dúvida. Alguém queria tirar alguma dúvida em relação a alguma questão? Ou a definição de bissetriz? Ninguém? Vocês estão aí? A segunda questão, professor, da atividade extra. Certo. Eu não entendi muito bem, não. Beleza. Eu vou ler as duas. Na verdade, eu só li a primeira. Pronto. Na primeira questão, vocês têm assim. Sobre a classificação dos ângulos, marque a alternativa correta. Então, nessa você vai ter que identificar o que é falso para descobrir o que é verdadeiro, né? Ou identificar o que é verdadeiro se você já achar verdadeiro de cara. Então, por exemplo, um ângulo é classificado como reto quando ele possui medida menor ou igual a 90 graus. Isso é verdade? Por exemplo, o ângulo é classificado como reto quando ele possui medida menor ou igual a 90 graus. Aí você vai olhar lá naquela definição, né? Eu passei, eu vou colocar esse PDF aqui, certo? Isso que eu digitei eu vou colocar lá no grupo, que aí você pode lembrar caso você esqueça. E aí, é com base nelas que vocês vão olhando cada letra. Se o que está dizendo na determinada alternativa não bate com o que está escrito aqui, certo? Nessa parte, então você já descarta, já é falso, até você achar a verdadeira. Por exemplo, um ângulo é classificado como agudo quando a sua medida é menor do que 90 graus. Você vai lá e olha, isso é verdade? Se for, você marca como verdadeiro, se não, passa para a próxima. E na segunda, durante a elaboração de um projeto, um arquiteto coletou algumas medidas de ângulos na planta. As medições foram 90 graus, 120 graus e 75 graus. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são, respectivamente, ou seja, quando ele diz respectivamente, ele quer que você diga a classificação desses ângulos na ordem que eles aparecem, certo? Mesmo que esteja certo aqui em alguma, às vezes pode estar certo em alguma das letras, mas aí vai estar embaralhado, porque quando a questão fala respectivamente, ela quer que você diga o ângulo de 90, ele é reto, agudo ou obtuso. Aí você escreve. O ângulo de 120 é agudo, reto ou obtuso. O de 75 é agudo, reto ou obtuso. Quando você escrever esses três, certo? A definição de cada um, aí você olha qual é dessas alternativas aqui que bate com o que você escreveu, certo? E aí você vai ter resolvido a segunda questão. Ficou claro? Sim. Certo. Professor, o professor vai mandar a atividade pelo Google Classroom? Aquele Google. Eu vou postar lá, mas como nem todo mundo ainda... nem todo mundo aceitou ainda o convite, eu acho que nem todo mundo ainda está com a conta já. Eu vou publicar lá no grupo também, certo? O vídeo ainda eu vou estar gravando normal, ele ainda não vai estar aparecendo lá no Google Classroom, justamente porque ainda faltam muitas pessoas aceitar convite, nem todo mundo está com a conta ainda. E aí eu vou estar gravando o vídeo mesmo, normal, e aí eu posto lá no grupo. Mas aí eu vou colocar o link lá junto com a atividade, assim que o link sair, eu anexo ele lá junto com a atividade no Google
Classroom também, certo? E aí, mais alguém tem dúvida? Não, professor, como é feito pelo aplicativo. Ninguém? Vocês precisam aproveitar essas aulas online, pessoal, para tirar dúvida. Por exemplo, o assunto da semana na terça-feira teve... Porque se vocês observarem, na terça e na sexta, o conteúdo, ele é o meio. Então, às vezes você não entendeu alguma parte do conteúdo e aí você tira a sua dúvida, certo? Mas aí, se ninguém tiver dúvida, eu finalizo aqui. Qualquer coisa vocês me perguntam lá no PV, certo? Ninguém tem dúvida, né? Acho que não. Então tá certo, então. Vou finalizar aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau.